É um prazer enorme estar mais uma vez aqui contigo na nossa É Paraná, a TV educativa do Paraná, que vai também para todo o Brasil via satélite. Está começando o programa Amor Sem Fronteiras. Este programa que é um espaço aberto a todas as igrejas evangélicas de Curitiba e também do nosso Paraná. No programa de hoje, pastor Irineu Rodrigues. Eu quero convidá-los neste momento, nessa noite, para uma meditação que nós encontramos no livro de 1 Reis, no capítulo 17, 1 Reis, versos número 1, 17, 1, apenas um texto para a nossa leitura, meditação. Então, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Amados irmãos, eu escolhi nesta noite de festa, de alegria e de inauguração desse salão, uma palavra cujo tema eu coloquei: governo teocrático. Governo teocrático. Você sabe, todos nós sabemos, eu, você, todo mundo sabe, que neste planeta Terra existem várias e várias formas de governo. Por exemplo, nós temos um governo socialista, nós temos governo que é uma ditadura, nós conhecemos a monarquia, nós conhecemos o nosso caso do Brasil, democracia. Agora, se você der comigo nesta noite uma rápida passagem neste planeta Terra, você vai ver com a tua mente, com os teus olhos espirituais, que o mundo todo virou uma verdadeira fornalha. O mundo nos parece que está envolto numa chama muito forte, numa chama sem precedente. A terra, ela está gemendo. Algo que jamais eu iria pensar um dia na minha mente. Ou você poderá também entender isto, imaginar, que um dia os teus olhos, em pleno século 21, você poderia ligar o teu televisor, ligar a tua televisão, e ver lá várias pessoas de joelho, diante do mundo todo, via televisão, via internet. Pessoas inocentes, são dezenas e dezenas, centenas de pessoas que são decapitadas, como se fosse meramente um animal qualquer, sem valor, um animal que serve para sofrer a morte, para derramar o seu sangue. O mundo está nessa situação. O raio-x do mundo nos mostra isto. Nos parece que o ódio do planeta, o ódio do ser humano, está sufocando o amor. Sufoca e prende o maior sentimento que a Bíblia tem nos ensinado. É gente
matando gente. Hoje, a vida de uma pessoa parece não dizer muita coisa para milhares de pessoas. Quando alguém sofre um acidente em qualquer rua da nossa cidade e a pessoa entra em óbito, eu posso passar por este corpo caído. Você pode passar. E no meu coração e no coração do homem é mais um que morreu acidentado. É mais um que foi assassinado. É mais um cuja vida está sendo ceifada por alguma razão. E eu posso lembrar, biblicamente, daquela parábola contada por Jesus, do bom samaritano. Quando a Bíblia fala daquele homem, daquele cidadão que descia de uma cidade de Jerusalém em direção a Jericó, e no caminho ele foi pego, e foi assaltado, foi machucado, chutaram ele, roubaram o que ele tinha. E a Bíblia é clara, não é o pastor que está pregando nessa noite que está dizendo. Deus está me usando para falar com vocês, mas a Bíblia diz que passa um sacerdote. Qual era o papel do sacerdote? Qual é o papel do vosso pastor João Moro aqui nessa igreja? Porventura não é cuidar do espírito, cuidar da alma, cuidar dos sentimentos? Qual é o papel na igreja onde eu sou pastor e onde eu tenho um rebanho? Na minha responsabilidade, porventura, não é um papel de sacerdote? Este homem, o sacerdote, ele passa de largo, ele passa longe, passa distante, vai embora. Talvez ele pensou: olha, eu estou saindo da minha reunião, estou saindo da minha congregação, estou saindo do meu templo, e já deu a minha hora, já deu o horário de eu descansar, não quero me envolver com este homem caído na beira do caminho, e ele vai embora. Cadê o sentimento de amor? Cadê o sentimento que Deus coloca no coração do sacerdote? Onde que está a paixão pelas almas perdidas? Onde que está a responsabilidade da gente ganhar almas? O sacerdote então vai embora, aí vem o levita. O levita é aquele que serve na casa de Deus, também faz o mesmo procedimento, ele tem a mesma atitude, ele passa de largo e deixa o cidadão caído. Me parece, irmãos, quando eu dobro os meus joelhos para falar com Deus, quando eu entro no mundo da Bíblia e me relaciono com o Espírito Santo de Deus, Deus cobra de mim, Deus fala comigo. Será que eu não estou fazendo o papel do sacerdote, o papel do levita? Aí diz a Bíblia, passa um estrangeiro, alguém desconhecido, alguém que não tinha a responsabilidade do sacerdócio, alguém que não tinha a responsabilidade, a função de um levita. Passa um samaritano, e ele passa, observa o cidadão caído, para com seu animal, desce, vai lá, pega o óleo, pega o azeite, trata as feridas, trata aquele cidadão, põe sobre o ombro do seu cavalo, vai até a hospedaria e deixa o homem lá. E ele fala para o dono da hospedagem: eu encontrei esse cidadão à beira do caminho, caído, machucado, está aí o estado dele, eu vou te pagar, cuida dele, e se ele gastar mais além
eu quero que você, quando eu voltar e passar por aqui, você pode me cobrar que eu vou te pagar. Meus amados irmãos, quando eu leio esta parábola, quando eu me alimento desta parábola, muitas vezes eu sinto vergonha de mim mesmo. Se estes se calarem, diz a Bíblia, as pedras clamarão. Mas eu quero dizer para vocês nessa noite, na força do Espírito Santo, na graça do nosso Pai que aqui está, que esta porta que Deus abriu para cada um de vocês, ela continue sendo uma porta aberta para amenizar o sofrimento das pessoas, para acalmar a dor, a angústia do ser humano, para que você faça um trabalho realmente digno, louvável, que você venha honrar, exaltar e glorificar aquele Jesus que dizia: vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu não posso me tornar uma pessoa egoísta, você não pode ser egoísta, porque lá atrás, lá no passado, eu era aquele homem que estava caído à beira do caminho, à beira da estrada, à beira da sarjeta lá, mas alguém estendeu a mão para mim, e hoje se eu estou aqui nesse altar, é porque Deus me amou. Se você está sentado nessas cadeiras, é porque Deus te olhou, e Ele resolveu no coração dele te escolher. Não fui eu e não foi você que escolhemos Jesus primeiro, mas Ele nos escolheu primeiro, Ele nos amou primeiro, Ele nos chamou primeiro, e nós estamos aqui para fazer a obra do Deus Todo-Poderoso. Quem recebe essa palavra, diga amém. Jesus é o amor pelos perdidos, é o amor pelos cansados. Quando Deus olhou para Elias, ele sabia o que ele queria fazer com o profeta. Qual é a mensagem que Elias deveria levar para o rei? Olha aqui, ó. No mundo terreno acontece isto. No mundo físico acontece isto. Quantos pais que aqui estão nesta noite? Quantas mães que aqui estão? Que hoje, olhando para os seus filhos adultos, vocês sentem saudade quando eles eram pequenininhos, quando você tinha domínio sobre eles, quando você falava: filho vem, o filho ia para o teu lado, filha vem aqui no braço do pai e da mãe, e a filha vinha correndo para os teus braços. Mas hoje eles cresceram, e não é mais assim. Hoje a relação de pais com os filhos, a comunicação entre filhos e pais, está cada vez mais longe, cada vez mais distante. E assim, diz a Bíblia, foi com o povo de Israel. Israel, Deus gerou no coração dele. Israel, Deus, quando Israel nasceu, quando começou a se desenvolver a nação de Israel, surgiu Israel, Deus fala: Israel era o meu pequenino, Israel era o meu filho, eu gerei Israel. E na medida que Israel foi crescendo, um dia chegou o rei Acabe, um dia chegou a rainha Jezabel, rei e rainha de Israel. Pois bem, e se você olhar a história de Israel naquele tempo, no governo do rei Acabe, você vai descobrir que Acabe foi um dos piores reis que Israel teve. Jezabel foi a pior rainha que Israel teve. Aí o que Israel fez? Israel, que nasceu pequeno, que cresceu, quando chegou numa idade, Israel simplesmente voltou as costas para Deus. E o rei Acabe foi aquele que induziu. O rei Acabe levou o povo de Deus para o culto da idolatria, do paganismo. Acabe desviou o coração de Israel do verdadeiro Deus, e o rei Acabe colocou seu coração no Deus da cobiça,
no Deus Mamon que a Bíblia fala, no Deus do dinheiro. E Acabe construiu aquela imagem de escultura ao Deus Baal. E regularmente ele prestava o seu culto àquela estátua, aquele monte de gesso, de concreto, de ferro e de cimento. E uma multidão se curvava diante daquele Deus. Israel pecou, Israel transgrediu, Israel se desviou dos caminhos de Deus. E quando o pecado de Israel já estava transbordando diante do olhar do Deus Todo-Poderoso, diz a Bíblia que Deus chama o profeta Elias para falar com Acabe. E qual foi a primeira mensagem que Deus deu para o coração do profeta? Se você estudar a Bíblia ali nesse capítulo 16 e 17, a primeira mensagem que Elias para o rei Acabe foi uma mensagem de exortação, foi uma mensagem de juízo. E qual foi, pastor Luiz, a primeira mensagem? Deus manda Elias dizer para o rei: rei, segundo a minha palavra, olha aqui, segundo a minha palavra. Elias chamou a responsabilidade para ele, chamou o resultado da palavra para ele. Acabe, segundo a minha palavra, pelo teu pecado, pela tua desobediência, pela tua transgressão, e porque você adora um Deus pagão, que é o Deus de Baal, durante 3 anos e 6 meses, não vai chover sobre a terra. Uma mensagem de juízo. E eu quero te dizer nesta noite, sem dúvida alguma, se a terra vive hoje como uma fornalha de fogo ardente, se o planeta hoje está gemendo, se o pecado está transbordando diante do olhar de Deus, se o nosso Brasil, ele está envolvido numa situação dificílima como nós estamos passando, existe uma causa. A causa é o pecado. O homem afastou seu coração de Deus. A grande maioria dos homens está dizendo não para Deus. Os nossos governantes não estão nem aí com as coisas espirituais. Os nossos grandes líderes estão mais voltados para o Deus Mamon, o Deus da cobiça, o Deus do dinheiro. Quanto mais pegam dinheiro, mais querem dinheiro, se tornam pessoas insaciáveis no lado financeiro. Aí a terra geme, a população chora, a economia vai lá para baixo, tudo fica mais caro. E os nossos irmãos paulistanos que digam, quando Deus não manda chuva, quando não chove sobre uma terra, a pessoa não tem água nem para tomar banho, falta água para lavar roupa, falta água para lavar os pratos, falta água para a agricultura, a alface fica mais caro, o tomate fica mais caro, tudo fica mais caro, porque quando existe falta de água começa a haver escassez de alimento e de produtos que são colocados no campo, e o campo, a terra gera esse produto para alimentar a população. Mas eu quero te dizer nesta noite, irmãos, quando eu falei aqui com vocês sobre governo teocrático, eu quero falar para vocês do governo do céu, do governo do alto, do governo de Deus. E quando eu faço parte desse governo teocrático, quando eu faço parte desse grande exército, desse grande batalhão que pertence ao Senhor Jesus Cristo, que foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro de Deus, quando você faz parte desse povo que está se preparando para habitar no céu, pode vir, olha,
Deus pode cerrar os céus e não mandar chuva, Deus pode permitir uma crise sem precedente como ocorreu na terra de Israel, mas se você tomar posição como homem de Deus, como servo de Deus, como serva de Deus, eu quero nessa noite, com todo temor e tremor, respeito que eu tenho diante do olhar de Deus, pode vir a crise que aparecer na minha frente, na sua frente, mas ela não vai nos atingir, porque nós não precisamos de presidente, não precisamos de governador, não precisamos de prefeito para nos abençoar, porque o nosso governo está lá em cima, o nosso governo vem do alto, a nossa bênção, a nossa graça vem do Deus Todo-Poderoso. É nele que nós temos que esperar, é nele que nós temos que confiar. Todo Israel entrou em crise, todo Israel chorou pelo pecado de Acabe e pelo pecado de Jezabel. Todo mundo pagou o pato pelo pecado. Aí eu pergunto, qual foi a última mensagem que você ouviu sobre o pecado? Quanto tempo faz? Porque muitas vezes quando nós confrontamos o pecado, a mensagem não é muito bem recebida. Aí o pastor João Moro está pegando no pé, o pastor Ângelo pega no pé, o pastor Irineu pega no pé, outros pastores de igrejas co-irmãs pegam no pé. Mas se tem uma coisa muito importante na vida da igreja, no governo teocrático, a Bíblia diz assim, irmãos, lá no livro de Tiago, que se porventura errarmos, transgredirmos ou pecarmos, nós não devemos ficar desesperados, preocupados, porque Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é justo, e à direita de Deus nós temos um sumo advogado, Jesus Cristo, que perdoa os nossos pecados, e o poder do sangue de Jesus é poderoso para lavar a nossa alma, para lavar o nosso espírito, para perdoar os nossos pecados. Diz a Bíblia lá em Deuteronômio, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar a mim, conversar comigo, se humilhar diante dos meus olhos e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei a sua oração, vou ouvir a sua prece e vou sarar a sua terra, e vou abrir o bom tesouro do céu e vou derramar chuva de bênçãos sobre a vida de vocês. Que nesta noite de sexta-feira você pela fé venha entregar realmente os teus caminhos a Deus, confiar nele, e ele fará todas as coisas em nossa vida, em Cristo Jesus, nosso Salvador. Quem recebe essa palavra, diga amém, Jesus. É isto que Deus quer, é isto que Deus fala. Mas vamos voltar aqui para o profeta Elias. Pastor João Moro, no auge da crise de Israel, no auge da crise de Israel, Deus chama o seu profeta e diz assim: Elias, sai daí do meio dessa gente e vai para o deserto, e lá eu vou cuidar de vocês, lá eu vou cuidar de você, Elias, lá eu vou te guardar, Elias. E o que Deus faz em pleno deserto? Parece loucura para muita gente, mas esta palavra aqui que nós pregamos, ela pode ser vergonha para o mundo, ela pode ser loucura para o mundo, ela pode ser fanatismo para o mundo, mas para o nosso coração, que acredita em Jesus, é o poder de Deus para a nossa vitória, é o poder de Deus para a nossa liberdade, é o poder de Deus para a nossa prosperidade, é o poder de Deus para o nosso livramento. Em plena crise, Deus fala: Elias, sai daí e vem para cá, e aqui eu vou cuidar de você. E no meio do deserto, Deus prepara uma mesa para o profeta Elias, e Deus pega quem? Deus pega as rapinas dos céus, Deus pega os corvos e manda levar pão, água e carne para o profeta Elias. Uma nova história Deus
pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Grande Deus, nós te louvamos por este privilégio, por esta casa de oração. Meu Deus, que hoje, meu Deus, abre suas portas para um grande trabalho. Esse trabalho terá orientação, a direção do Espírito Santo e o poder do Senhor Jesus se confirmando, que é uma porta que se abre e que ninguém vai fechar. E aqui as bênçãos de Deus estarão presentes para a honra e para a glória do Senhor que vive e reina para sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor nosso Deus? Glória a Deus. Graças a Deus. Estamos encerrando aqui mais um programa Amor Sem Fronteiras. Este programa que é um espaço aberto a todas as igrejas evangélicas de Curitiba e do Paraná. Então, se você faz parte de uma dessas igrejas e quer usar este espaço, divulgar as tuas atividades, as tuas agendas, será um prazer. Envie um e-mail para nós, tvles@live.com. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo Amor Sem Fronteiras. Que Deus te abençoe.